A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Talvez você está aqui cansado como estava o pai desse jovem lunático. Este homem estava exausto, porque o filho dele estava possesso por um espírito maligno há muitos anos. Tem lutas, irmãos, que realmente elas nos cansam. Tem lutas que nos deixam exaustos. Tem lutas que vêm e começam a minar as nossas forças. Deiracando, ramancho deiracandaraia. E tem pessoas que estão entendendo perfeitamente, porque você tem vivenciado lutas que têm minado as suas forças. E você diz: Senhor, eu estou cansada de lutar. Senhor, eu estou cansado de lutar. Não é porque, Senhor, eu não amo o Senhor. Não é porque eu sou uma pessoa incrédula que muitas vezes eu penso em parar e desistir. Não, é a minha exaustão. Eu vim aqui conversar com pessoas que estão exaustas, e Deus, ele viu o nível da sua exaustão. Ele viu o nível do seu cansaço e ele disse para você hoje: persevere. Persevere porque o milagre vai acontecer. Persevere porque a libertação vai acontecer. Persevere porque a resposta vai chegar. Deus tem resposta para aqueles que perseveram. Este homem estava em um nível de exaustão extremo, mas ele não desistiu de buscar por uma resposta, por um milagre, por uma libertação, por uma cura para o seu filho. Mesmo que você esteja vivenciando uma grande exaustão, o Senhor diz por intermédio dessa palavra: não desista. Porque quando estamos cansadas, exaustos, cansados, muitas vezes, irmãos, pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos que não vale a pena continuar, mas Deus diz para você: vale a pena sim. Se esforce mais um pouco, porque a resposta vai chegar. Este homem já havia se esforçado, irmãos. Ele não aceitava aquela condição do seu filho. A Bíblia vai nos dizer que desde criança, este menino era tomado por demônio, irmãos. E o demônio fazia com que esse menino sofresse. E o seu pai sofria juntamente com ele. Quando Jesus perguntou há quanto tempo isso lhe sucede, ou seja, quanto tempo tem que o demônio pega esse menino, o pai do menino responde: desde a infância. Então foram muitos anos de sofrimento. Foram muitos anos buscando uma saída. Foram muitos anos buscando um milagre, buscando uma resposta, arabacando, ramancho deiracandará, e nada acontecia. E quando a gente tenta, quando a gente investe, e as coisas não acontecem, nós ficamos frustradas. Ficamos frustrados, cansadas. O pai desse menino primeiramente vai até os discípulos. Mas os discípulos não conseguiram expelir aquele demônio. E o pai daquele menino poderia ter desistido. Poderia ter olhado e ter dito: eles são discípulos de Jesus, não conseguiram, então esse Jesus não vai conseguir. Ele poderia pensar assim. Mas esse homem não desiste mesmo em meio ao cansaço. Que possamos aprender, irmãos, com este homem que, apesar do nome dele não ser mencionado aqui de maneira clara, nós vemos que foi um homem que fez história. Que era Arabasto Candaraia, um homem perseverante. Um homem que não desistiu de ver o seu filho liberto. E o Senhor hoje diz para você: não desista de ver o seu filho liberto. Não desista de ver a sua filha liberta. Não desista de ver o seu esposo liberto, a sua esposa liberta, o seu pai liberto, sua mãe liberta. Não desista.
Não desista de ver esse casamento restaurado, mas irmão, já tentei tanto. E Deus está dizendo para você hoje, o pai desse menino já havia tentado muito. Desde a infância aqui, irmãos, o menino já era jovem. Já não era mais nem criança, já tinha se tornado jovem. E o sofrimento persistia. Foram anos de sofrimento. Você olha e diz, eu estou entendendo exatamente, porque são anos, irmã, de sofrimento. São anos de luta e Deus está dizendo, eu tenho resposta. E Deus está dizendo, eu tenho milagre. E Deus está dizendo, eu posso fazer o impossível acontecer, só não desiste. Só não para, não retrocede. Porque eu sou o Senhor que te garanto a vitória no meio da impossibilidade. A Bíblia nos diz, irmãos, que o demônio pegava esse menino muitas vezes, lançava ele no fogo e lançava ele na água para o matar. Então era uma batalha terrível, espiritual. O diabo queria matar o filho deste homem. Quantas coisas o inimigo das nossas almas quer destruir, quer matar, quer arruinar, quer lançar por terra, quer acabar na nossa história. Mas se nós formos perseverantes e buscarmos ajuda em Jesus, o inimigo não tem êxito no plano dele. Porque, irmãos, só daquele menino estar vivo já era um milagre. Porque desde a infância o diabo tentava matar. Talvez é você, é seu filho, é seu pai, é sua mãe. São pessoas que você tem orado hoje e você diz, a vida de fulano é um milagre. A vida de ciclano é um milagre, a minha vida é um milagre. E o Senhor está dizendo, não desista. Porque o Senhor te conservei com vida, para que eu traga para a sua história a libertação completa. Para que eu faça o milagre acontecer na sua vida. E o meu nome seja glorificado na tua história. Esse homem estava tão cansado que ele fala assim com Jesus, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor pode. É tão difícil quando batemos em portas e elas não se abrem. É tão difícil quando nós tentamos, porque eu não estou falando aqui, irmãos, de um homem que cruzou os braços e deixou as coisas acontecerem, e deixou o diabo ganhar território, não. Eu estou falando de um homem que tentou. Inclusive tentou buscar ajuda até mesmo com os discípulos de Jesus, mas não conseguiu. Então ele estava tão cansado que ele disse, tu podes alguma coisa. Se o Senhor pode fazer, decandarás turabaia. Porque tem horas que nós agimos da mesma forma. Se o Senhor pode, faz alguma coisa, porque eu já não aguento mais. Talvez a sua fé está abalada por causa do processo. A sua fé pode estar abalada por causa da frustração. Mas eu vim aqui te lembrar que Jesus pode e Ele te viu. Ele pode mudar, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode libertar. Ele pode. Ai, irmã, mas eu estou tão cansada. Ele sabe disso. Mas o seu cansaço não anula o que Deus tem determinado para fazer na sua vida. Não desista. Não retroceda. Continue firme. Porque o nosso Deus, Ele vai te dar vitória. Jesus disse a ele aqui, versículo 23. Ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, acredite, tenha fé. Porque tudo é possível para aquele que acredita. Para aquele que tem fé. E hoje o Senhor está dizendo para você, tudo é possível se você acreditar. Mas esse homem estava tão cansado que a fé dele estava fragilizada. Talvez seja o seu caso, irmã. Eu até creio, mas a minha fé está fragilizada. Eu até creio, mas eu estou tão cansada. Eu estou tão cansado. E Deus está dizendo, eu não te lanço fora no teu cansaço. Eu não te lanço fora na sua exaustão. Eu não te lanço fora na sua angústia. Porque eu sei que você já investiu demais. Eu sei que você já orou, que você já chorou, que você já jejuou, mas você não viu as coisas acontecendo. Imagina comigo, irmãos. Esse homem busca ajuda. Porque não foi falta de buscar ajuda, não. Mas a história do filho dele não muda. O menino continua, irmãos, sofrendo. O pai continua sofrendo juntamente com ele.
Mas Jesus teve misericórdia daquele homem e daquele menino. Chega uma hora na nossa vida, irmãos, que Jesus dá um basta no sofrimento. Chega uma hora na nossa vida que Jesus dá um basta na angústia. Chega uma hora na nossa vida que Jesus, ele dá um basta nas dores. E ele hoje diz para você, está chegando esse tempo, minha filha. Está chegando esse tempo, meu filho, eu sei que você está cansada. Eu sei que você está cansado. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus não permite nada além do que a gente possa suportar. Ele conhece a nossa estrutura, ele lembra que nós somos pó. O pai desse menino estava chegando ao limite. E tem pessoas que estão assim. Senhor, minha fé está abalada, eu estou no meu limite. Senhor, eu já não tenho mais força. Não é porque eu não quero, não é porque eu sou incrédula, não é porque eu sou rebelde. Mas é porque eu estou exausta. Decandarastro ribiandará, é porque eu estou exausto. Recandoramanturabaia. Eu já tentei, eu já orei, já jejuei, já pedi, já clamei, já supliquei. Já não sei mais o que fazer. Esse homem buscou ajudas e não conseguiu. E a fé dele estava abalada. Mas Jesus não o deixou no sofrimento. E eu vim aqui te dizer, sua fé pode estar abalada. Você pode estar cansada, cansado. Mas Jesus não te deixa no sofrimento. Declare comigo, eu creio que Jesus não me deixa no sofrimento. Eu creio que Jesus não me deixa no sofrimento. Imediatamente, irmãos, o pai do menino, ele exclamou com lágrimas. Ele começou a chorar. Porque tem momentos, irmãos, que a dor é tão grande que as palavras, elas parecem que fogem. Tem momentos que você olha para você e você diz, meu Deus, eu queria tanto crer mais. Eu queria tanto ter mais fé, mas eu não consigo. As minhas forças estão indo embora. Eu estou fragilizada espiritualmente. Eu estou fragilizado. Eu estou exausta. Eu estou exausto. Irmãos, a exaustão, o cansaço, a tristeza, a angústia deste homem era tão grande, irmãos, que ele começa a chorar. E ele pede algo a Jesus com toda a humildade, com toda a verdade. Seja humilde, seja verdade diante do Senhor, porque ele se agrada disso. Esse homem não fingiu que tinha fé. Esse homem não disse, eu creio, Senhor, eu tenho toda a fé, não. Ele foi humilde. Ele foi verdadeiro. Ele mostrou a fragilidade para Jesus. Ei, você não pode mostrar sua fragilidade aos homens. Você Você não pode mostrar a sua fragilidade aos seus inimigos. Porque se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas você tem que mostrar ao Senhor que você é frágil, que você é imperfeita, que você é imperfeito, mas que a graça dele te sustenta, que é a misericórdia dele que te alcança, e é por isso que você está de pé. Este homem foi verdade diante de Jesus. Que possamos ser verdade e mostrar para ele que estamos cansadas, cansados mesmo. Porque ele se agrada quando somos verdade. E ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. O Senhor sabe que minha fé já não está mais a mesma. E eu peço que o Senhor me ajude. Porque está me faltando fé. Hoje você vai pedir ajuda a Deus de maneira diferente. Você vai pedir para Jesus, para ele te ajudar, e você vai dizer a verdade. Jesus, eu não tenho mais fé, não. Eu não tenho mais fé que essa porta vai abrir. Eu não tenho mais fé que esse menino vai ser liberto, que essa menina vai ser liberta. Jesus, eu não tenho mais fé que essa cura vai chegar. Jesus, eu não tenho mais fé que essa vida financeira vai mudar. Você vai contar a verdade para Jesus. E Jesus terá misericórdia de você como ele teve deste homem. Irmãos, Jesus tem a solução que nós precisamos. Os homens falham. Os discípulos não conseguiram expelir o demônio daquele menino. Eles falharam. É bem verdade que os homens vão falhar. Podem até querer nos ajudar, mas muitas vezes não vão conseguir. Mas Jesus nunca falha. E é ele quem vai fazer o milagre acontecer na sua vida.
É Ele quem vai trazer a cura, a libertação, a restauração. É Ele quem vai fazer o impossível acontecer. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de expor ao Senhor como você está. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você está exausto como o pai desse jovem lunático estava. A guerra, a batalha espiritual, a luta, o deserto, o vale, os problemas, te cansou. Mas o Senhor está dizendo, o tempo do teu milagre está próximo, não desista. Se o pai desse menino desistisse, ele não veria o seu filho liberto. Tem coisas, irmãos, que só Jesus faz na minha vida e na sua, não desista. Não desista porque é Jesus que vai fazer. Não desista porque é Jesus que vai curar. Não desista porque é Jesus que vai abrir a porta. Não desista porque é Jesus que vai restaurar. Só Jesus poderia trazer a libertação para esse menino. E você sabe que tem áreas na sua vida que só Jesus para agir. Deicando, rasturianto deiracandaraia. Você sabe que na sua história só Jesus pode operar milagres. E Ele está dizendo, eu quero operar milagres na sua vida. E Ele está dizendo, eu quero fazer o impossível acontecer na sua história. Esse homem foi perseverante e pediu ajuda a Jesus. Não escondendo de Jesus nem camuflando como ele estava, mas sendo verdade. Que possamos ser verdade diante de Jesus. Contando para Ele como estamos. Pedindo para Ele ajuda. Porque Ele tem socorro para nós. Ele tem resposta para a nossa vida. E Ele diz para você, eu sei como você está. Sei o quanto a sua fé está fragilizada. Mas te trouxe aqui para te dizer, ainda tem jeito. Não desista. Porque o teu milagre vai acontecer. Este menino foi curado, foi liberto. Porque o pai dele perseverou. Persevere, pois a resposta está perto de acontecer. Não desista. O teu amigo Jesus está chegando aí para resolver problemas na sua vida e glorificar o nome dele na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos lança fora quando estamos cansadas, fragilizados, quando a nossa fé está fraca. Obrigada porque o Senhor age com misericórdia na vida daqueles, Pai, que são verdade, na vida daqueles que são humildes e pedem o teu socorro. Este homem não desistiu do milagre dele, mas ele pediu socorro. Que o teu filho e a tua filha não desista, não pare, não retroceda, mas que eles creiam que o Senhor tem socorro bem presente na angústia, na tribulação, que o Senhor tem libertação, que o Senhor tem cura, arabasto, cando, ristecai, e que o Senhor, meu Pai, pode fazer o impossível acontecer para glorificar o teu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fará o impossível acontecer e o teu nome será glorificado de maneira miraculosa na história de pessoas que estão me ouvindo agora, como aconteceu aqui, na história desse jovem lunático, na história do pai dele. Houve um milagre, Pai, e assim acontecerá também na história dos teus filhos. Haverão milagres, porque eles não vão desistir, eles não vão parar, e eles vão, Pai, ser verdade diante de ti. E o Senhor, no meio da fragilidade do teu filho e da tua filha, no meio do cansaço deles, vai fazer o milagre acontecer para que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus, irmãos, ele é fiel. E ele jamais nos deixa envergonhadas, envergonhados, frustrados. Mas ele traz resposta quando confiamos nele. Este homem, mesmo em meio à sua falta de fé, mesmo em meio ao seu cansaço, à sua exaustão, ele pediu ajuda a Jesus. E Jesus trouxe aquilo que ele precisava. Não deixe de pedir ajuda a Jesus. Não deixe de clamar pelo socorro dele, pois ele tem resposta. Ele tem para você o milagre que você precisa. Não desista. Persevere, que a resposta vai chegar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.